estamos aqui na sede da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, com a grata presença aqui, a participação do mestre Gonçalo Ferreira, um ícone da literatura de cordel nacional e internacional, e vamos dar o nosso primeiro movimento da construção da obra Bicentenário da Independência, através da ótica da literatura de cordel. Esse é um edital que nós fomos contemplados da Secretaria de Estado do Governo do Rio de Janeiro e em parceria com a BLC, através da figura do mestre Gonçalo, com a Vera Editora, do José Gerimaté, que é um roteirista, e da Chamego Artes, que eu estou representando aqui, e tenho na nossa equipe, e a Cristine Kelly, que é a jornalista responsável pela parte de estratégia de comunicação. Bom, com a palavra agora o mestre Gonçalo, que pode fazer uma pequena fala sobre a academia, se ele achar conveniente, e dessa é a nossa proposta, mestre. A literatura de cordel, toda a vida, ela passou por momentos difíceis até chegar à condição do estilo literário. A literatura de cordel teve 3 momentos essenciais, chave. O primeiro foi em 1881, com a chegada ao Brasil do Vermelho, no nome cordel. O segundo, em 1889, com a criação da primeira tipografia, Juliano Baldo de Pernambuco, em Recife, em 1889. E terceiro, a fundação da Academia Brasileira de Literatura de Cordel estabeleceu um marco do antes e depois da literatura de cordel. Perfeito. E agora eu espero que me façam perguntas, porque é mais elucidativo. Perfeito, pertinente, super pertinente, como sempre. Assim, se nós pegarmos as obras que o senhor falou sobre todos os momentos nessa sua trajetória da escrita, é material de pesquisa e de subsídio para essa construção, né, na realidade. Essa foi uma das razões também que nos levou a buscar essa parceria, essa permissão de trabalhar e ter o senhor como guru, como mestre nessa construção. O objetivo é que nessa obra a gente retrate com essa literatura, com esse estilo literário que é o cordel, de uma maneira que é extremamente representativa do povo brasileiro, né? É nativa, é popular, é a nossa, nos representa efetivamente, nos pertence. E que tem uma linguagem muito acessível, né? Embora algumas pessoas até sinalizem como uma literatura de menor qualidade, muito pelo contrário, é uma construção muito difícil, né? E que na realidade consegue se identificar com o seu público, né? Por ela retratar essa história. Então, o teor dessa construção é que a gente dê essa oportunidade, que a gente consiga passar através dos momentos históricos, mas com o olhar que a literatura de cordel sempre dá aos pontos históricos, que é como um informativo, que é como o cordel sempre foi usado como uma fonte de informação para a comunidade, para a sociedade de modo geral. Então é esse perfil que a gente quer buscar. O cordel jornalista. Exatamente. Porque o cordel, a literatura de cordel, quando ela se firmou com um jornal do Nordeste, um noticioso do povo. Exatamente. Quando Leandro implantou tipografia, ele começou a fazer uma edição para cobrir as principais cidades dos 9 estados do Nordeste. Aí com isso ganhou um momento de divertimento, de notícia, entretenimento, no romance, na novela, né? E aí começou a passar pelos ciclos, né? Os ciclos históricos, de Carlos Magno, Doze Pares de França, depois o ciclo, já no Brasil, o ciclo do gado, o ciclo do cangaço, enfim, a literatura de cordel registra tudo.
aconteceu aqui no Cordel. Ah, perfeito, A colaboração que eu posso dar, a colaboração que eu posso dar é aquela de realmente, na minha presença, ter uma bagagem, né, ao longo de meio século de atividade da literatura de cordel. E não só na literatura de cordel, como na literatura padrão, como no livro, os livros paradidáticos que estão nas escolas. como tantas outras instituições, né? O Mestre Gonçalo tem obras construídas para tantos lugares, tantas instituições educacionais, sociais, e ações e personalidades, né? É uma vasta obra, né? Agora, quanto à produção, eu aconselho a quem vai ser poeta, já é poeta e quer continuar a produção de literatura de cordel, é que uma vez você se entregou à faina, a inspiração chega normalmente. Não precisa de esforço. Agora, é claro que você vai contar um livro, por exemplo, vamos dizer, sobre Galileu. Então você tem que dizer, a ciência do universo dedica a minha existência. É de tal magnitude que a minha inteligência se torna pobre diante de tão profunda ciência. Você não vai começar um livro de ciência falando de um jogo do Maracanã. Lembramos que, em razão do falecimento do mestre Gonçalo Ferreira em outubro de 2022, as reuniões de produção que aconteciam na sede da ABLC em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, passaram a acontecer na Biblioteca Municipal Governador Leonel Brizola, no centro de Duque de Caxias. Em novembro de 2022, as reuniões de produção passaram a acontecer nas dependências da Biblioteca Municipal Governador Leonel Brizola, no centro de Duque de Caxias. A equipe, sob coordenação executiva da produtora Cássia Ferreira, foi composta pelo ilustrador Leonardo Marinho, o produtor gráfico Eduardo Ribeiro, o revisor literário e mestre em educação Mário Fumanga, a assessora de imprensa Cristine Kelly, o contador Murilo Delegave e o fotógrafo George Fante, além do autor, claro. – 24 de fevereiro de 2023. Finalmente, o tão esperado final da gravidez. Nascia o bicentenário da histórica independência, no Colégio Estadual Padre Anchieta, com ensino de excelência, onde fomos recebidos com muito carinho e contentamento, para uma prosa com história e poesia, realizando naquele dia nosso anunciado lançamento.
E hoje, né, com muito orgulho, o lançamento do bicentenário da independência na literatura de cordel. Quem gosta de acompanhar a escola de samba, carnaval, né, a Beija-Flor de Linópolis, ela trouxe esse tema. Ela trabalhou esse tema também no seu carnaval. E foi muito interessante que uma professora da escola, a professora Estela, né, o irmão dela, que mora lá em Juiz de Fora, ontem mandou a foto de uma publicação do lançamento hoje, deste livro em nossa escola, no jornal Extra. Então o Extra publicou e fez justamente esse comparativo, né, com as escolas de samba, não só a Beija-Flor, mas também a Imperatriz, que foi a grande campeã, que trouxe o Lampião. Porque a literatura em cordel, ela chega, né, ao Brasil pelos colonizadores portugueses. E ali ela ficou radicada em duas regiões, região norte e nordeste. Muito forte nessa cultura popular nordestina, em trazer o quê? Os aspectos do nosso dia a dia. Então, falar do nosso dia a dia em forma de humor, em forma de ironia e com muita rima, que isso J. Arimateia, né, sabe muito bem. Então, após a minha fala, nós vamos ter a apresentação da professora Ana Margarete, que aceitou o nosso convite, professora de português, junto da turma 802, assim como o professor Vinícius, que não pôde estar presente, mas ele também aceitou o nosso convite. Ele é professor de História, justamente para contextualizar, né, a obra do J. Arimateia nesse contexto histórico desse bicentenário da independência. E tem uns versos bonitos de um cordelista baiano que ele dizia: a escola devia ensinar para o aluno não me achar um bobo. Sem saber dos nomes que eu louvo, são vates de muitas qualidades. A escola devia ensinar os nomes dos poetas populares. Então, apresentando vocês aqui com a salva de palmas, J. Arimateia, muito carinho, um grande amigo, morador de Parque Paulista, veio da Paraíba na década de 80, conheceu o mestre Gonçalo Ferreira na Feira Nordestina. Quem teve o prazer hoje de ir almoçar na Feira Nordestina, vocês encontram lá os repentistas, né, que tem lá a banca, né, com o cordel, que é o barbante, pendurado justamente com os pregadores. Isso depois a professora Margarete, junto da professora de artes, Marisa, vai desenvolver esse trabalho com vocês, né, de como criar um cordel. Boa tarde a todos e todas. Obrigada pela participação, pela presença, né? Está sendo um prazer. Esse é um projeto que foi contemplado pelo edital da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, foi um projeto de literatura que nós aprovamos através desse edital, e que a proposta era fazer uma homenagem sobre vários aspectos da cultura, tanto da música, como na literatura, como todas as artes, com o foco no bicentenário da independência. Nós, que militamos mais no segmento literário, trouxemos o projeto de literatura, que também é um lugar que a gente trabalha muito, né? Milita com muito mais frequência. Em parceria com José de Arimateia, que também desenvolve um trabalho de literatura focado na literatura de cordel, nós pensamos em fazer uma releitura do bicentenário, né, desses anos todos aí que todos os eventos que aconteceram, e traduzir, né, na obra, né, trazer algumas informações com um olhar um tanto diferenciado, né, trazendo a fala, dando a oportunidade da sociedade civil ser mais representativa, né, que nós entendemos que todo o processo político-cultural, ele tem por base a sociedade civil, né? E o poder público, o poder constituído, ele desenvolve aquilo que a sociedade quer. Então, nós é que somos, de fato, a mola propulsora para que as políticas públicas aconteçam. E é isso que a gente tenta sinalizar em mais esse trabalho. Esse trabalho nasceu dentro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Eu sou benemérita da casa, né, da academia, o Arimateia também, e em parceria com o mestre Gonçalo Ferreira, né, que foi nosso mentor em muitos outros trabalhos, nós tratamos desse trabalho junto a ele.
Infelizmente, durante esse processo dessa construção desse projeto, ele encantou-se, né? Eu acho esse termo muito interessante que é usado pelos nordestinos para tratar do falecimento, né? Então, o mestre Gonçalo encantou-se no último setembro de 2022, né? E, lamentavelmente, não está presente hoje aqui. E nós fizemos uma homenagem a ele. Estamos aqui trazendo essa obra também em homenagem a ele. E em homenagem à madrinha Mena, que é a esposa e que também fez parte de todo o processo da construção da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que muito nos honra fazer parte desse seleto e tão afetuoso grupo, né? A gente tem aqui a presença do filho do mestre Gonçalo Ferreira, que é o Marlos Ferreira, Marlos Gerval Ferreira. E a gente achou interessante fazer a leitura de um cordel do mestre Gonçalo, que infelizmente só vai estar no coração e no sentimento, de uma obra dele que trata exatamente desse produto aqui, que é o livro, né? Então, o título da obra é Senhor Livro, que eu gostaria de chamar o Marlos para fazer a leitura dessa obra, que é uma obra muito interessante, que fala com muito carinho sobre esse objeto. Boa tarde aos presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao espaço que o Colégio Padre Anchieta nos cedeu, à diretoria. Agradecer imensamente aos alunos presentes, vocês são o nosso futuro. Agradecer demais o Zé de Arimateia, a Cássia, da Vera Editora e da Chamego Produções, que conseguiram levar a cabo esse maravilhoso projeto. E homenagear o Gonçalo Ferreira da Silva, para muitos, o maior cordeirista que já existiu. Minha mãe, a madrinha Mena, que o ajudou a fundar a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. É muito emocionante. O meu pai começou o trabalho, foi ultrajado pela morte em 21 de outubro, então eu assumi essa responsabilidade muito grande, porque substituir o Gonçalo dá prosseguimento em uma obra que ele iniciou. É uma responsabilidade que vocês nem imaginam. Como eu acompanhei a história dos dois, eu fico muito honrado de hoje estar aqui e de vocês apreciarem a literatura de cordel, o trabalho que foi feito e tudo que ainda está por vir. Como ele era um grande amante do livro, assim como eu, assim como a maioria de todos nós, ele escreveu esse cordel, o Senhor Livro, para fazer uma homenagem justamente ao produto que revolucionou a história. A escrita, ela se dá a partir a história se é contada a partir do momento que a escrita é criada, dos seus derivados, de todas as suas raízes. E esse livro aqui, ele faz uma homenagem muito singela, muito bonita ao livro, e eu gostaria de ler para vocês. É um folheto curto, é uma modalidade em cetilha de literatura de cordel, mas que eu espero que todo mundo aprecie, tá? Senhor Livro, autoria Gonçalo Ferreira da Silva. Dedica ao Senhor meu livro, eterno e sincero amor. Ele me ensina em silêncio, sem ar de superior. Por ser meu fraterno amigo, antes de dormir eu digo, vou guardar meu professor. Confidente verdadeiro, companheiro e aliado, portanto, querido livro, eternamente obrigado, pois fraternalmente mudo, o Senhor me ensina tudo, humildemente calado. Arquivo de intimidades, canal de sabedoria, farol de conhecimentos, inspirador, mestre e guia, que mostra em poucos instantes o que há 2 minutos antes o seu leitor não sabia. Obrigado, Senhor Livro, pelo seu grande valor. Só como mestre em carne e osso não se chega a ser doutor, mesmo depois de formados. Nós somos sempre obrigados a consultar o Senhor. Como Confúcio, o Senhor faz bem sem olhar a quem e sem esperar jamais recompensa de ninguém. O título com 1000 louvores de professor dos doutores ao Senhor cai muito bem. O livro ainda conforta nosso coração aflito, lendo o nobre pensamento luminosamente escrito. O professor livro faz o homem buscar a paz nos mistérios do infinito.
Aqui. Guarde do professor livro ou a mensagem verdadeira, para que no seu repouso ao longo da noite inteira, tudo de bom lhe aconteça, durma com Deus na cabeça e o livro na cabeceira. O livro é, sobretudo, grande pacificador, canalizador da paz e é único professor que faz com que o seu aluno chegue no tempo oportuno a ser formado em amor. Como grande o livro pode pacificar multidões, pregar o amor fraterno nos humanos corações, com seu luminoso ensino de 1000 civilizações. Como Cristo o livro pode, no momento em que é lido, inspirar o seu leitor para, no tempo devido, iluminar nosso povo para receber o novo Consolador prometido. Nosso mestre livro, além de nos ensinar a ler, nas suas páginas luminosas nós podemos aprender, ao longo da humana lida, tanto a ciência da vida como a arte de viver. O passado glorioso do livro nos dá prazer, arauto anunciador nos trouxe a luz do saber, emissário do infinito, mostra os papiros do Egito e o livro que vai nascer. Obrigado. Muito obrigado a todos. Agora o Arimateia vai fazer uma explanação mais detalhada sobre a literatura de cordel e sobre a obra, né? O processo de criação, de onde surgiu essas ideias, as septilhas, como é que é a construção dos versos, para elucidar vocês, e estamos abertas em seguida às perguntas, tá bom? Boa tarde a todos, boa tarde a todos e todas, queridos professores, galera do alunato aí, muito obrigado, tá? E boa tarde a todos, obrigado pelo carinho da atenção, viu? E agora, falar o quê, né? Só agradecer imensamente a oportunidade e, como a Cássia falou, né, nasceu o bicentenário da independência na literatura do cordel através de um projeto da Chamego Artes e Produções, idealizado por ela, e assim, para a gente fazer o relato desde o início, né, do Brasil Colônia, primeiro reinado, segundo reinado, até os dias atuais, e ficou bem legal, em 105 estrofes, né, e quero agradecer imensamente, né, a produção, a equipe de maravilhosos profissionais, cada um mais excelente do que o outro, são pessoas maravilhosas. Eu costumo falar ultimamente que nós perdemos um grande mestre da literatura do cordel, o mestre Gonçalo, que eu conheci nos anos 80, né? E recentemente, nesse caminhar, tive a honra de conhecer, através da Cássia Ferreira, mais um grande mestre das letras, né, que apesar de não ser cordelista, mas que é mestre em educação, escritor, pós-graduado, né, pedagogia, sociologia, bacharel em ciências, tal, por aí vai, e é uma honra muito grande ter uma honra maravilhosa estar junto desse pessoal. Agradecer a paciência da produtora, do nosso revisor literário, grande mestre Mário Fumanga, que nos deu a honra de concluir com muita paciência, que ele é peculiar, né? E haja paciência. Acho que no mundo do magistério tem que ter paciência, né? O professor Renan, ele nunca vai deixar a paciência em casa e vai tentar chegar aqui sem paciência, porque é difícil. Agradecer ao Eduardo Ribeiro, esse profissional de excelência, né, das artes gráficas, conhecedor profundo de todo o universo do livro, né? E como a Cássia falou, o livro não vem só do autor, né? Envolve uma série de profissionais, né? E, enfim, a Christine Keller, que cuidou da comunicação, com paciência também, e com grande profissionalismo, o grande George Fante, através da fotografia, e tem mais gente, né? Bom, me perdoe. Que pai? O Leonardo, né? Leonardo Marinho, que é o nosso ilustrador, pelo amor de Deus. E sem ilustração não tem livro, né? E a ilustração, ela é responsável, né, pelo enriquecimento da obra. Fotografia e ilustração é muito rico. E é isso, o cordel, só para concluir, nos últimos 15 anos, 20 anos, o cordel deu um giro de 900 graus, né? Nós temos aqui o tradicional, só para a gente mostrar para a galera a diferença, né? Veio o pequenininho, que é o tradicional, a maioria continua. Esse aqui, esse formato, foi a Luzeiro de São Paulo,
que lançou, né, foi pioneira nesse formato já mais sofisticado. E tem esse daqui, né, que é o considerado supremo, que foi através do Gonçalo que surgiu essa inovação. É o papel supremo, né, o nosso Eduardo aí, que é especialista aí, papel supremo de alta excelência, enfim. E isso sem perder, né, a simplicidade do conteúdo. E a gente comemora aí, né, a evolução da literatura popular no universo aí. Eu sempre gostei de falar de personagens reais, né, o personagem vivo, né. Eu tenho uma certa dificuldade de falar de personagens, tenho facilidade para os que inspiraram, né, inspiraram algo concreto. Por exemplo, no Bicentenário, eu faço citações, né, do Roquete Pinto, que idealizou o rádio, do Oswaldo Cruz, criou a vacina, o Assis Chateaubriand trouxe a televisão. Na ditadura a gente cita a rapaziada da música, né, a galera da Tropicália, né, na literatura, por sugestão do nosso magnífico roteirista, que sugeriu, né, ele sugere, ele não só sugere. Citamos o Glauco Matoso, né, grande autor e militante, ativista cultural, e outros nomes, né, que a gente citou no decorrer do enredo, né? E não sei se vão me perdoar pelos nomes importantes, se não deu para citar, né? A gente pode citar num próximo. Mas eu, como produtora, já estou pensando no volume 2. Então, quem nós não prestigiamos no primeiro, teremos a oportunidade de prestigiar no segundo e no terceiro, que faremos também aqui, se Deus quiser, nos permitir, o lançamento. Aí eu vou ter que fazer as pazes com o Lampião, não tem jeito, né? Mas, respeitosamente, né, a cultura do cangaço no Brasil está presente em toda a história e é uma realidade, né? A gente tem que respeitar. Fale, Cássia. Eu estou falando demais, né, pessoal? Desculpa. Convidar quem da equipe. Fumanga, quer dar uma palavra? Por favor, professor Fumanga. Eu tentei perceber junto com Ari, eu chamo de Ari, José de Arimateia para mim é complicado. Ari é mais curto, né? São 3 letrinhas, não tem acento. Aí vai de boa, a gente fala de qualquer jeito. Mas ele não tinha a mínima ideia, mas eu estudava muito mais que ele. Estudava muito mais que ele para tentar fazer com que o texto dele tivesse uma musicalidade maior. Porque acredito que a escrita sem a música não prolifera, não acontece. Então o momento da escrita é o momento de compor a música. Uma música às vezes sem som, mas que as palavras têm todo o cuidado de fazer com que aquilo se manifeste. Não estava na programação, então eu vou falar rápido, e o que eu tenho para falar é praticamente da parte técnica da produção do livro. Eu faço a produção gráfica e produção editorial de livros, com o livro que tem um formato de janela, formato 15 por 15. O livro, na verdade, é uma janela. Quando você abre a janela do seu quarto, da sua sala, você não sabe se vai ver um passarinho, um gato, uma fruta. Cada vez que você abre essa janela, você vê uma imagem diferente. Nunca isso vai se repetir. Então, falando de janelas, eu vou falar um poema muito pequenininho, que é: uma janela que eu leve para pular, se precisar. Quero agradecer imensamente a acolhida do professor Renan e da escola, que está linda, né? Super bem cuidada, super atendendo às necessidades da comunidade educacional aqui, todos os espaços sempre pensando em educação e cultura. A gente tem o trabalho do Black aqui, que é um grafiteiro aqui do município, super conhecido, super premiado. A biblioteca, que a gente já está novinha, linda, o refeitório, quer dizer, tudo visto com muito detalhe, com muito cuidado, né? Receber esse trabalho é muito gratificante, né? Nós agradecemos muito. Já estou buscando ali um espaço para um cantinho do cordel na biblioteca. Só agradecer. A Cássia está distribuindo uns exemplares da autoria do Gonçalo. O Gonçalo foi autor de mais de 300 títulos. Ele escreveu, né, sobre todos os pensadores, quase todos os pensadores, cientistas e filósofos do mundo todo, de várias gerações, em literatura de cordel. Impressionante. O Gonçalo, professor, foi o
primeiro cordelista, né, brasileiro a proferir uma palestra na maior biblioteca pública do mundo, a dos Estados Unidos, em 2011. Ele estava agendado para falar 20 minutos, aí passou para 40 minutos. Quando ele encerrou, aí chamaram ele de novo, ficou 110 minutos em pé, né, só água falando, e com transmissão na época simultânea, né, para aqueles canais famosos, né, dos Estados Unidos e Europa, o coração do conhecimento do mundo, né, considerado lá. E o Gonçalo foi essa figura que pensou, né, o cordel ultrapassando fronteiras e realmente nos honrando, né, da nossa aprendizagem e grande inspiração através da literatura popular. Obrigado, gente, a tudo, obrigado por tudo, pelo carinho da atenção de vocês, tá? Pela paciência de vocês também, viu? Muito obrigado. O bicentenário da independência na literatura de cordel resultou num livro de 60 páginas, formato 15 por 15, e contendo 105 estrofes escritas no estilo septilha, muito comum na tradicional literatura de cordel. Aqui reiteramos nossas homenagens in memoriam ao mestre Gonçalo Ferreira da Silva, fundador-presidente da ABLC, Academia Brasileira de Literatura de Cordel, pois o mesmo teve que nos deixar durante o percurso. Mestre Gonçalo havia iniciado conosco essa construção, o bicentenário da independência na literatura de cordel, mas infelizmente em 21 de outubro de 2022 foi chamado a versar em outro universo. E aqui, no decorrer deste documentário de prestação de contas, pedimos a todos e todas um minuto de silêncio em respeito e carinho à memória do mestre Gonçalo Ferreira, que ao longo dos mais de 50 anos produziu e protagonizou grande militância em favor não só do cordel, mas defendeu e praticou o diálogo da interlocução e intercâmbio cultural, buscando sempre valorizar e enaltecer a literatura de cordel como potencial ferramenta educacional para o Brasil. Além de magnífico autor, foi um ser humano de elevada grandeza por incentivar e apoiar com extrema boa vontade outros autores, inclusive os principiantes, que o procuravam com seus originais lhe pedindo ajuda, de quem nunca receberam não. Mestre Gonçalo sempre recebeu a todos e todas de forma festiva, fraterna, democrática e motivadora. Mestre Gonçalo, uma inspiração para o Brasil e o mundo.